Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos. Peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, vão dar um seu likezinho, seu joinha, faça o seu comentário também, toda essa resenha que vocês verem aqui no canal. Hoje eu estou aqui com um cara muito especial, flamenguista, que nós combinamos, e foi essa resenha até depois para o jogo contra o Real Madrid. Não deu. E nós estamos aqui hoje falando desse jogo hoje contra o Laudo que o Flamengo acabou de perder. Eu tô aqui com Herbert, parceiraço, que aceitou o convite. Nós vamos falar do Flamengo. Tá doido, né? Tá doido. Herbert, obrigado, irmão, por estar aqui comigo na resenha. Nilton, eu que te agradeço. Você sabe que a gente tinha uma outra programação, né? De falar com o É, pessoal das embaixadas aí do Nordeste, do Sul do Brasil, e falar do projeto da embaixada e falar do que a gente ia fazer nessas embaixadas para a preparação do jogo no sábado, né? Mas vamos falar da derrota e do que a gente pode melhorar para esse ano. Eu é estou vendo que está com... verdade. Tá. O Herbert, eu te faço uma pergunta. Cara, o Dorival chegou no Flamengo, o negócio não estava bom quando ele chegou. O Dorival conseguiu botar o time para jogar, acertou o time, ganhou a Copa do Brasil e, e, e ganhou também a Libertadores. Aí eu te faço uma pergunta, irmão. Tiraram o cara para botar Vitor Pereira. Aí eu, e mais isso aí, eu ainda faço outra pergunta para você. Nem todo mundo é JJ e nem todo mundo vai ser um Zico, vai ser um 10 igual o Zico. Cara, ele tá perdidaço, irmão. Vamos lá, Nilton, em três partes. A primeira, a seguinte: o Dorival, no passado, ele foi questionado que nós ganhamos a Libertadores de uma maneira não maravilhosa, não tivemos aquele show, não fomos tão bem quanto o Atlético Paranaense, que tinha um a menos no segundo tempo inteiro. Foi um questionamento, ganhamos tranquilo. Segundo ponto, nós ganhamos no Corinthians nos pênaltis, em pleno Maracanã. Então, houve um questionamento a respeito desses títulos, né? Mas veja, se você for lá para trás, nós ganhamos do River Plate uma final de Libertadores ao apagar das luzes, né? É, Com o Jesus. E o que você falou é o terceiro ponto. Nós vivemos no Flamengo um grande problema, que é esse endeusamento de quem ganha e a crucificação de quem perde. Jorge Jesus, como ganhou da maneira que ganhou os títulos, nós endeusamos, e eu vou ser sincero para você, eu sou uma viúva do Jorge Jesus. Só que, como você falou, não tem mais volta. E aí a gente partiu para outras situações e nenhuma, teoricamente, deu certo, exceto o Dorival. Então fica o questionamento, por que nós chegamos a tão longe para disputar o Mundial e justamente na hora que ia ser o filé mignon, na hora que de repente teríamos que manter uma base, alguma situação, a diretoria vai atrás de um técnico que não é nenhum Guardiola da vida. Esse talvez ó, seja o questionamento. verdade. Agora, o que eu acho é o seguinte, essas trocas de técnicos constantes a cada derrota, se você analisar friamente, o jogo contra o Palmeiras, jogamos mal, mas foi um jogo que poderíamos ter ganho e todo mundo apagaria essa situação do questionamento. Hoje, nós tivemos dois lances cruciais na partida, né? O segundo, os dois pênaltis, né? Que realmente tomar um É, pênalti, tomar um gol no começo da partida, quebra qualquer sistema. Fomos buscar e no final do primeiro tempo, termos um jogador expulso e termos um pênalti foi alguma coisa assim que nenhum time ficaria incólume nessa situação. E aí a gente tem que questionar o seguinte: você como vascaíno, você sabe como é que está o Campeonato Carioca, né? Não sei se eu posso contar aqui para os teus telespectadores se é vascaíno de novo, mas eu fiquei preocupado com o time do Flamengo, sabe que dia? No é, dia que o Botafogo deu 4-0 no Boa Vista e nós fizemos 1-0 nele só. é, Esse dia eu comecei, e foi porque vaiado, nós hein? não. Desculpa, pode falar, eu estou falando Não, demais hoje. não, tá legal. E, assim, os torcedores questionaram o time nesse resultado. Não gostaram não do resultado, não. Então, o que eu te falei, se você colocar numa questão de gestão, simplesmente gestão, o trabalho do cara acabou de começar, ponto. É, Não tem um mês de treino ainda, né?
voltaram em janeiro, algumas pessoas, alguns titulares nem estavam à disposição totalmente, machucados, voltando. Então, assim, ele não teve tempo de fazer o time. Então, já fica o questionamento: o que já se faz? Esse questionamento, que já estão fazendo questionamento. Será que foi uma boa tirar o Dorival Júnior num momento crucial desse? É o primeiro ponto a ser discutido e vai dar polêmica. Como eu te falei, a gente tem que voltar ao ano passado. É. Foi Mas, eu, questionado o mas, Dorival. mas, eu, mas o Herbert está falando uma coisa certa. Aí eu te faço a pergunta. Eu te faço pergunta, não. Eu vou aqui falar em cima do que você está falando. Os jogadores, quando souberam que o Dorival saiu, jogadores, eles não gostaram, ficaram tristes e foram até, alguns até questionaram a diretoria, perguntando por que tirar o Dorival. Aí que está a filosofia. Veja, vamos transportar o Flamengo para o Palmeiras. O português do Palmeiras, ele manda até na diretoria, se você parar para pensar hoje. No Flamengo, a gente tem diretoria para tudo quanto é coisa, situações lá que todo mundo tem opinião. E o time do Flamengo, vamos ser sinceros, são medalhões que jogam sozinhos, entre aspas. E aí chega um técnico que é disciplinador, chato, o cara é um chato. Vitor Pereira é um chato. Ele não, talvez não tenha o traquejo, talvez ele venha de uma escola portuguesa que não sabe que o futebol brasileiro, os craques, eles não podem ser tratados como pessoas normais, entre aspas. Então vai ter um pessoal que vai dizer o seguinte: não, o pessoal do chinelinho, né, que era do passado, tem É, que ficar esperto porque agora a disciplina voltou, treinar em 2 períodos, e o pessoal e não levaram. Eu não sei se procede essa informação, depois a gente pode confirmar e o pessoal que vai comentar lá vai confirmar para nós. Os jogadores ficaram separados das famílias, né? Então aí isso, já isso, é uma quebra, né? isso. Se é uma frescura, se é uma coisa legal, disciplinar, não sei. Eu sei o seguinte, que aí um ponto bobo, que até desse pode parecer bobo, as famílias ficaram num lugar, eles ficaram no outro. Pode até ser questionável. Então, assim, para tentar concatenar as minhas ideias, que hoje estão bem complicadas por causa desse baile hoje que nós levamos, essa confusão, esse torpedo que a gente está na cabeça aí, mas eu digo o seguinte: de um lado fica a questão objetiva, a questão racional. Poxa, contratamos o cara, temos que deixá-lo agora desenvolver o trabalho. Se está certo ou errado, a gente vai ver já mais 2 meses para ver se o camarada ganha no mínimo essa Recopa Sul-Americana. Porque a gente conhece o Flamengo. Hoje, se a gente for racional, vai pensar o seguinte: pô, jogo com o Palmeiras, fomos lá, perdemos, é normal, jogo único tem isso. Hoje a mesma coisa, tivemos alguns lances cruciais lá, alguns pontos capitais que nos prejudicaram. Então, não dá para crucificar o técnico se você for falar racionalmente. Mas veja só, o Flamengo sempre jogou contra juiz, sempre teve problemas aí com questão de lesão durante. Teve sérias situações aí, uma série de situações que a gente suplantou. Hoje não conseguimos suplantar. E a verdade é a seguinte: é o que você falou. O povo gostava muito do Dorival. Era um cara que sabia lidar com estrela. Tinha, tá, o Vitor Pereira, eu acredito que ele vem de uma escola portuguesa que talvez não tenha essa sensibilidade ou talvez não tenha essa qualidade de gestão que entenda que o jogador, às vezes, não funciona na base da porrada. Não adianta para Não chegar no adianta, vestiário e falar que tem que fazer isso, tem que fazer, não e adianta. botar a pilha nos caras, tem que ser um camarada que tenha muita intimidade, já tem um trabalho. Por isso que a Ô, gente vai ô, sempre falar no ô, Jorge Herbert, Jesus, porque Herbert, eu vou falar uma coisa para você. Assim, eu conversei com alguns amigos lá de São Paulo e eles falaram o seguinte, que os jogadores não estão sentindo um pingo de falta, jogadores do Corinthians não estão sentindo um pingo de falta do Vitor Pereira. Não estão sentindo um pingo de falta do Vitor Pereira. Conseguiram superar aquela saída dele turbulosa lá meia turbulenta lá do Corinthians, né, que diz que a mulher estava doente, e assinou com o Flamengo. Realmente o povo ficou chateado naquele momento, mas hoje eles estão felizes. Sabe, e vou te falar uma coisa para você, é um trabalho, cara, o jogo dele contra o Palmeiras, eu falei aqui, eu comentando aqui com o pessoal, eu falei aqui com minha mulher, né, que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu comentei com ela, com minha filha, e eu estava falando para ela, cara, o time do Flamengo não tem, não tá não deu liga, cara, não deu liga ainda com ele. Como você falou, é um começo de um trabalho, mas
eu não sei se vai longe, não, o Herbert, sem brincadeira, brother. Olha, eu vou te falar, Nilton, é o seguinte, eu sou muito realista com relação ao Flamengo. Ganhou, fica, perdeu, sai. Então, é, o Dorival, ele saiu do clube, talvez por questões daquela situação de ou não para a seleção, de repente desagradou algum dirigente que quis, talvez, estender o contrato, e ficou aquele vai e não vem, seleção. Eu até achei estranho que o Dorival ia assumir a seleção e até agora não se falou nada sobre isso, mas enfim, Dorival é passado, né? É A não ser passado. que a não ser que a gente faça uma loucura, né? O Flamengo tem de tudo, né? De chamar ele de volta. Agora, sempre vai ficar aquela situação, não tem como fugir disso. O Flamengo vive de vitórias. Perdeu um jogo, fica o pior do mundo, ganhou o outro, já dá para enfrentar o Real Madrid de igual para igual. Tem que ser realista. Esse time que veio, que está jogando hoje, ele é um time que já tem uma certa rodagem, não tem mais aquela pegada que nós tínhamos há 2, 3 anos atrás. Então, eu acredito que fazer com que esses jogadores de hoje produzam o que produziram com o Jorge Jesus, eu acho que não rola mais. É. Então, talvez a filosofia da nova dessa nova gestão do Vitor Pereira talvez tenha se projetado para frente, vendo que nós vamos perder alguns desses medalhões em pouco tempo, que não estão jogando tão bem ou não estão tão inspirados como era no passado. Agora, vamos jogar, meter o pé no balde, né? O camarada me tira o Everton Ribeiro Arrascaeta. na gente jogo. O Arrascaeta, lógico, também todo mundo criticou, mas eu até entendi, porque precisamos tirar alguém, né? Vai tirar o Gabigol? Não vai. Vai tirar o Pedro? Menos ainda. Aí fica aquela questão: tira alguém do meio e desarma totalmente o time. E o Arrascaeta também, muita gente vai me criticar sobre isso, mas ele também não está na melhor forma. Acho que a Copa do Mundo desgastou ele um pouco, ele não voltou na sua melhor forma. Então, se era para tirar alguém do meio-campo ou do ataque, né, do quarteto, talvez o Arrascaeta ainda não tenha sido uma infelicidade tão grande, um erro tão grande. Mas ele tirar o Everton Ribeiro depois, realmente, eu até brinquei nos grupos aí, que daí a gente tem que torcer para não levar uma goleada. E aí, Nilton, eu fiz até o seguinte: todo mundo está de saco cheio lá, todo mundo está chateado, né? O povo aí, até convidando o pessoal aí para nos acompanhar, todo mundo fala, não estamos no clima. Mas eu fiz uma enquete rápida, em alguns 2 ou 3 grupos aí que eu administro, sobre a continuidade do Vitor Pereira. Normalmente, os mais racionais dizem que é começo de trabalho, que tem que deixar, porque não pode trocar técnico a cada derrota, mas a grande maioria já quer que ele saia antes do Carioca terminar, Ô, porque já Herbert, estão projetando. ô, Herbert, eu vou falar uma coisa pra você, brother. Eu tô com esses aí, cara, porque é o seguinte, cara, o Flamengo, o Flamengo é um clube, cara, que não é fácil você trabalhar no Flamengo. Não é fácil. Ainda mais quando o Vitor Pereira chega e perde duas competições, ele perde duas competições, cara, fica mais difícil trabalhar. Eu vou te falar uma coisa para você. Tô vendo o Vitor Pereira na mesma pegada do Paulo Souza. Então, esse que é o grande questionamento. Eu não entendo por que se insiste em técnicos que não são tão vencedores assim para implantar uma filosofia que não é a filosofia do Flamengo. É, Então tem como todo mundo. E o grande lance, né, que a gente fica pagando essas decisões, né, de milhões uma atrás da outra. é Então, verdade. o meu pensamento hoje é mais racional. Eu entendo o seguinte, que ele vai ficar. Se você for um dirigente do Flamengo, talvez até a gente está falando ao vivo, né, logo após o jogo, a gente termina a live aqui e já saiu. Pode ser, o futebol brasileiro é uma loucura. É. Mas eu digo o seguinte, eu acho que ele tem que perder mais alguns jogos para sair. Se ele perder a Recopa, isso é indiscutível, ele está fora. Não existe como. Uma coisa é você perder mata-mata, né, por detalhes e que realmente foram cruciais, a expulsão do Gerson, É, 2 pênaltis, né? A gente jogou com um grande time também, né, que é o Palmeiras, queira ou não, os caras estavam vindo. É um time que no papel é pior que o nosso, né, individualmente, mas eles já vinham jogando há algum tempo, né? Nós montamos basicamente essa espinha dorsal aí, com o carro andando. O Vitor chegou, colocou
fez umas invencionices lá, a verdade é essa. Então, como eu estou racional agora, né, caiu a ficha, eu digo o seguinte, ele continua mais um pouco, mas o meu lado flamenguista apaixonado diz o seguinte, não volta nem para o Brasil, fica na Europa aí e chama o Jorge Jesus de novo, porque, olha, eu sou viúva do Jorge Jesus. Nos comentários aí o pessoal vai detonar a gente, mas eu acho, inclusive, olha que situação, né? Se o Jorge Jesus voltasse o ano passado, talvez ele não tivesse a força que tem agora para voltar, porque o time caiu. Se ele volta com o Dorival ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil, ele volta de boa, tranquilo, talvez a necessidade de atuar conforme ele quer, de brigando, dando puxão de orelha, pegando a molecada e jogando embaixo do braço, Arão para cá, Arão para lá, Gabigol, conversa comigo, talvez ele não teria tanto sucesso se ele volta agora, porque queira ou não, nós estamos numa situação que se perder mais um título aí, perder mais alguns jogos, o Carioca, por exemplo, que era uma coisa irrisória para nós, se a gente perde um clássico no Carioca e perde a competição como um todo, já é outra coisa que vai ser colocada na conta Mas dele. imagine E aí bem eu digo, se for a final contra o Fluminense e perder de novo. Aí é punk, hein? aí que você vê a situação, né? Se a gente perde um Fla-Flu em tempos normais, o Fla-Flu é talvez a maior pedra no sapato, né? O Vasco foi nos anos 80, você sabe disso, a gente É, tinha uma grande dificuldade. Depois o Vasco deu uma caída e virou o Fluminense o nosso principal adversário no Rio. E eles podem estar com o pior time do mundo, eles sempre fazem um jogo difícil para a gente quando não ganham, né? E aí quando não vai. o que eu sempre gosto de um colega nosso lá da embaixada, que é o Salvador, mestre aí, mestre da música, do futebol, um grande conhecedor de tudo aí, grande mestre, abraço para você, Salvador. Ele sempre diz o seguinte, né? Que o futebol é paixão. E a gente, como apaixonado, a gente tem sempre que lembrar que tem um adversário do outro lado. E o Fla-Flu é isso. O Fla-Flu, se a gente perde, é uma situação normal, entre aspas, em alguns sentidos, porque a gente está acostumado a ter jogo difícil. Mas o próximo Fla-Flu, como você bem pontuou, se a gente perde, é mais um motivo para mandar o cara embora. Então, É? resumindo aí a minha opinião sobre o jogo de hoje. Foi um jogo atípico. Eu, antes do jogo começar, nas semanas anteriores, eu já disse, o time que é a base da Arábia Saudita, né? Aquela velha frase, né, que a gente fala, nossa, não tem mais bobo no futebol. Não, o Não time tem. dos caras é a base da Saudita. Então não era um time tão simples assim. Não. Nós tínhamos um time superior, mas a gente tomar um gol nos primeiros minutos e depois perder um jogador no último minuto de 1-0, né, levando a situação para um segundo tempo com um a menos, era prova de fogo. Se ele ganha, talvez ele virasse até herói, né, pelas mudanças. Mas ele é o que eu acabei de ver um comentário do Bach lá, né? O problema é que ele mexe mal, né? Esse que é o Mexe problema. Então a mal. gente criticando essa questão dele ter vindo, dele ter pouco tempo de trabalho. Eu sempre digo, o técnico não ganha jogo, ele perde. Então, o Mas, técnico de ó, ô Herbert, mas essas mexidas assim que ele faz, que tá fazendo no Flamengo, ele fazia no Corinthians, né? Os caras ficavam revoltados com ele. Ele fazia eu, essas mesmas mexendo no Corinthians. eu acho, Nilton, que isso é reflexo da falta de conhecimento do futebol brasileiro como um todo. Porque veja quem que ele colocou em jogos que precisavam ter a mudança. Ele colocou o Everton Cebolinha, que era um cara da seleção brasileira que jogou em Portugal. Mas, pô, até o cachorro lá da minha casa tá sabendo que o Cebolinha tá mal. É. Aí o cara coloca ele para resolver uma situação que já está complicada. Mas futebol é isso, né? A gente, infelizmente, é apaixonado. Próximo jogo a gente já vai estar achando que somos um dos melhores. E tem gente torcendo para o Real perder. Veja como é que é interessante. Se a gente ganhar do Real, a gente de repente ameniza. Então amanhã a gente é contra o Real total para ver se a gente consegue ganhar amenizada nisso aí. Aí o cara Ah, já vira herói. O Flamengo é isso, né? é isso aí Ganhou, vira mesmo. herói, e continua o barco aí, porque é assim que a toada toca no Flamengo. Dá certo, dá certo. Herbert, cara, mais uma vez, brother. Obrigado aí que você tá comigo no canal. Foi meio que tu falou. Então você, assim, pra gente encerrar, tu acha que o Flamengo hoje
ainda continua dando um crédito para o Vitor Pereira ou já começa a trabalhar um outro técnico? Eu acredito que a diretoria já volta da Ásia pensando no novo técnico, porque se a gente fez a loucura de trocar um técnico com 2 títulos e colocar um português que não tem essa situação definida, essa qualidade toda comprovada, eu acho que a gente pode muito bem, então, já pensar em trocá-lo. Mas isso é meu lado torcedor. O lado racional diz o seguinte: tem que manter o cara, porque ele perdeu dois jogos, na verdade, né? Perdeu 2 jogos que são praticamente normais de se perder para um Palmeiras, um jogo único, e para um time que a gente sabia da qualidade e tivemos muita dificuldade com o juiz. Então, eu vou ter que ficar em cima do muro, até porque hoje a gente, como ficamos só nós dois no bate-papo, fazer o papel dos dois lados aí para que o pessoal no comentário aí detone os dois lados e a gente fica feliz com a audiência. Nilton, eu quero agradecer você rapidinho, te pedir uma oportunidade, a gente na próxima, né, fazer o que a gente combinou de chamar o pessoal das embaixadas para falar sobre os projetos das embaixadas, do projeto social que as embaixadas fazem e essa necessidade que nós temos de manter esse projeto Embaixadas vivo em todos os lugares, porque em Londrina, por exemplo, onde eu tenho escritório também, a gente não tem mais a embaixada, né? Aqui em Maringá também não tem. Em Curitiba, nós temos uma grande embaixada, talvez uma das maiores do Paraná, mas até pouco tempo atrás, antes do Flamengo ganhar tudo isso, a gente teve uma grande dificuldade em manter a embaixada lá. Então, não podemos só confiar no time, que o time vai deslanchar. Então, a gente tem que ser o Flamengo na derrota, na vitória, e também apoiar esse projeto Embaixadas que nos mantém juntos. E como eu te falei na última live que a gente fez, mantenha-se essa magia do flamenguista, essa força da torcida, que não pode ser igual ao Maracanã, mas que faz de todas as embaixadas um pequeno Maracanã em cada cidade. Obrigadão, Nilton. Um abraço, tá? Ó, um abraço, Herbert, um abraço. E quando você reunir esse pessoal que queira falar, a gente fazer uma resenha, está à sua disposição, tá? Obrigado. Ó, Deixa ó, a gente se acalmar um pouco, a gente faz. Obrigado, Nilton. falou. Um abraço para vocês e peço a vocês que vocês possam inscrever no canal para poder também participar um dia, se vocês quiserem, para poder bater um papo desse, como eu bati aqui com o Herbert, um papo muito legal, consciente, tá de cabeça quente, mas foi consciente. Herbert, um abraço, irmão. Brigadaço aí, Herbert.